O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente começa a nossa reflexão falando sobre essa primeira leitura que nós escutamos, o rosto iluminado de Moisés. São Paulo dá uma interpretação interessante para esse rosto iluminado, fala do brilho passageiro, era um brilho que anunciava a luz verdadeira, e que, portanto, ela poderia só ser encontrada quando o véu saísse dos nossos olhos, né, para que a gente contemplasse a verdadeira luz de Deus. Aquele que acolhe a fé, acolhe e vive a condição de nova criatura, ele já não é iluminado por fora, mas é iluminado por dentro. E é isso que significa que nós temos a nossa vida em Cristo e que a partir do batismo nós vivemos nele e ele vive em nós. Então, nós já não conhecemos a Deus como uma criatura racional, entende que existe um Criador, né? Quantos filósofos e cientistas disseram, não, olhando tudo, olhando a incrível complexidade do universo, a maravilha do universo, eu cheguei à conclusão racional de que isso não pode surgir do acaso, né? Que não, e nem sequer pode chegar a esse estado de perfeição com a idade que nós sabemos que o universo tem. Então, aqui eu só posso reconhecer que a origem do universo está fora dele, está acima dele, né? Isso uma pessoa pela sua razão pode chegar, mas ali ela chega, como já dizia o filósofo Pascal, né, no Deus dos filósofos. É muito bonito aqui falando de Pascal, que foi um grande matemático, que foi um grande físico, etc., um dos maiores cientistas da história da humanidade. Ele teve um momento de conversão, que não se sabe quando foi, mas quando ele morreu foi encontrado um bilhete que ele levava junto do corpo dele, quase como um lembrete do encontro dele com Deus. E nesse bilhete estava escrito o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não o Deus dos filósofos e dos sábios. Quer dizer, o Deus que entra em contato conosco, que entra em diálogo conosco, não aquele que você descobre através da especulação, mas aquele do qual você faz uma experiência. Moisés, mesmo no contexto do Antigo Testamento, que não era ainda a verdade definitiva, ele fez uma experiência pessoal com Deus. E essa experiência foi o suficiente
para que ele brilhasse por dentro. Então, ele já não era mais iluminado de fora, por uma luz de fora, mas era iluminado de dentro para fora, como se ele mesmo tivesse se tornado uma lâmpada. Então, aqui a gente lembra o que Cristo diz já na plenitude do Novo Testamento para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Os justos brilharão como lâmpadas no reino do meu Pai. A antiga iconografia cristã, ela retratava justamente isso, não fazia como depois foi feito já nos tempos, por assim dizer, paganizados, da Renascença, do Barroco, que existe aquela luz de fora, que artisticamente é muito bonita, quando a gente vê um quadro do Caravaggio, por exemplo, o claro e escuro, aquele jogo de luz e de sombras, os personagens do quadro iluminados, por luzes, por janelas, por tochas no meio do escuro. Mas aquela, por muito bonita que seja aquela arte, ela não reflete a vida cristã e a experiência cristã. Enquanto que os ícones, na sua simplicidade, na simplicidade dos seus traços, que eles não têm a intenção de ser realistas, mas de revelar a verdade, porque o ícone ele não se pinta, ele se escreve, ele é uma mensagem. Então, nele os santos, Cristo e os seus santos são representados com a luz vinda de dentro deles. A luz não vem de fora, não vem do sol, não vem de uma janela, não vem de uma vela acesa, não vem de nenhuma fonte de luz. Brilha, o corpo deles brilha de dentro para fora. Para significar isso, que nós não conhecemos Deus com um conhecimento de fora. Conhecemos Ele com um conhecimento interno, porque Ele vive em nós e nós vivemos nele. E essa é a condição do cristão, e essa é a luz que brilha dentro de nós e que nos torna lâmpadas, que nos torna luzes para iluminar o mundo inteiro com a luz de Cristo. E é por isso, irmãos e irmãs, que diante dessa luz a gente deixa tudo mais, porque todas as coisas refletem a luz de Deus, porque são bens criados e refletem um pouquinho da bondade, da beleza, da sabedoria, da alegria, da vida, que é própria de Deus, que Ele deixou em todas as criaturas. Mas quando a gente encontra a própria fonte, ali a gente não precisa mais do reflexo da luz, porque a gente já tem a luz em si mesma. Então, é como o homem que encontra um grande tesouro, ele não se desfaz e não vende tudo o que ele tem por achar que aquilo que ele tem é ruim, por achar que aquilo que ele tem é pecaminoso. Ele não vende tudo o que ele tem como penitência. Pelo contrário, ele vai cheio de alegria e vende tudo o que ele tem. É a alegria de ter encontrado o grande tesouro que faz com que ele deixe tudo mais e abrace esse grande bem que é maior do que todos, pelo qual vale a pena 1000 tesouros. Então, não é por penitência, por negatividade, por negar o que existe de bom e de belo no mundo. Quando eu era ainda noviço, estava dando meus primeiros passos aí na vida, para o sacerdócio, uma senhora nos parou no meio da rua, e um grupo
de seminaristas, disse assim: vocês fazem muito bem de ir para o seminário, porque o mundo de hoje está realmente horrível, o mundo está perdido. Por isso vocês fazem muito bem de ir para o seminário. E eu disse, e falou isso, tem muita coisa ruim nesse mundo. E eu disse para ela, sim, no mundo tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa no mundo. Não é para fugir das coisas ruins que a gente resolveu abraçar a vida consagrada a Deus. É porque a gente encontrou um bem tão grande, um amor tão grande, que depois de a gente se encontrar com Ele, a única coisa que faz sentido é viver só para Ele e deixar tudo mais. Então, esse é o tesouro, e claro, isso, irmãos e irmãs, não se aplica só a quem deixa tudo e vai ser padre, ou freira, ou religioso, ou monge, etc. Esse é o caminho de todo cristão. O padre, o religioso, o monge e a freira, eles vivem, por assim dizer, de forma externa, de forma visível, aquilo que todo cristão vive no seu coração, quer dizer, sou livre porque encontrei o grande tesouro. E esse grande tesouro é o sentido da minha vida, é o sentido da minha alegria. Encontrei o grande amor e agora tenho a luz dentro de mim, e com essa luz posso iluminar o mundo inteiro.